Bom dia, hoje é sábado, 20 de janeiro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. A escolha certa. Nosso texto se encontra em Gênesis, capítulo 24, versos 2 a 4. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. O matrimônio é uma instituição bíblica. Foi Deus quem criou. Ao criar Adão e Eva, uniu-os pelo matrimônio, o casamento. Na história de hoje, Abraão já estava velho e precisava casar o seu filho Isaque, que já estava com os seus 40 anos de idade. Naquele tempo era costume os pais escolherem as esposas para os filhos. Os filhos confiavam essa tarefa tão difícil aos pais. Abraão chama o seu servo, o seu melhor servo, que um tempo atrás tinha até se cogitado ser o seu herdeiro, quando Abraão acreditava que não poderia mais ter filhos. Chama Eliezer e lhe dá uma missão difícil, quase impossível. Pediu que ele fosse lá nas terras dos seus pais em Harã para escolher uma moça dentre a sua família para se casar com Isaque. Não poderia ser uma moça da região em que Abraão estava vivendo, os cananeus, porque era um povo idólatra, era um povo que não temia Deus. E Abraão entendia perfeitamente o que era um jugo desigual. Um homem cristão com uma mulher pagã não daria certo. Ele teve esse exemplo em sua própria família, quando aceitou a ideia de Sara de se casar com a egípcia Agar para ter um filho. A relação depois foi se complicando cada dia mais, a ponto de Abraão ter que mandar embora a escrava egípcia. Com o passar do tempo, Ismael cresceu e também se envolveu com mulheres pagãs, e não deu nada certo. Abraão sabia perfeitamente que, da união de Isaque com a sua futura esposa, dependeria a descendência. Uma esposa pagã, adoradora de ídolos, poderia desviar Isaque do verdadeiro Deus. Abraão pede ao seu servo que coloque sua mão debaixo da sua coxa para jurar. Era um costume de fidelidade daqueles dias. Eliezer saiu com a missão. Pediu toda a orientação de Deus, orou para que Deus o encaminhasse. E a sua viagem, a sua missão foi coroada de êxito. Ele encontrou a bela jovem Rebeca, entre a família de Abraão. Era sua parente. Resumindo toda a história, ela aceitou o convite. E então, Eliezer a levou aos braços do jovem Isaque. Vejo muitos jovens tomando decisões erradas no sentido do casamento. Ao escolher uma pessoa para casar, pensam, se não der certo, a gente separa. Não há nada mais diabólico do que esse pensamento, do que essa frase. Deus não criou o casamento para que, se não desse certo, pudesse separar. O casamento é para a vida toda. Como diz a palavra de Deus, até que a morte os separe. Abraão sabia e obedecia a ordem de Deus para que eles não se casassem com mulheres pagãs. E assim ele fez, e a sua descendência cresceu na pessoa de Isaque. Que nesse dia Deus abençoe todos os casais, maridos e mulheres, noivos e noivas. E a você, jovem, que está pensando em se casar, aceite o conselho da palavra de Deus e de seus pais também. E vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua companhia. Queremos nesse dia te adorar, te louvar e fazer a tua vontade. Que as tuas bênçãos possam ser derramadas em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado até o final dessa meditação. Compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ao sair, deixe o seu like e lembre-se, juntos somos mais fortes. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.